Para mim, eu vou falar que não jogou bem e não jogou mal. Não jogou bola. Ô Jean, eu tenho que ser justo, cara, com o meu. Eu sempre digo, quando eu tenho que criticar, eu critico, tá? A gente assiste aqui, reage como torcedor, mas na hora de analisar, a gente tem que. O Santos não foi mal. O Santos não fez uma má partida. O Santos fez uma boa partida. Observando pelo lado tático, pelo lado de ficar um pouco mais com a bola, a partir do momento, infelizmente, da lesão do Lucas Barbosa, com a entrada do Soteldo, o Santos voltou a dar esperanças ao torcedor, tá? O Santos teve a posse de bola, o Santos conseguiu, só o que faltou? Faltou o Lucas Lima entrar no jogo. O Soteldo parece que ofuscou o Lucas Lima. O Soteldo entrou e chamou toda a dependência para ele, toda a responsabilidade para ele, porque ele é esse tipo de jogador que chama a responsabilidade para ele e que gosta, né, desta responsabilidade. E que aponta, que fica bravo e tudo. O Lucas Lima faltou ele também chamar um outro lado de uma responsabilidade para ele, o da construção das jogadas, tá? O de enxergar o jogo um pouquinho mais. Ele não poderia ter deixado nos pés do Dodi a armação das jogadas. O Dodi estava pegando às vezes a bola do pé do João Paulo no tiro de meta e saindo em velocidade para construir. Na saída de 3, os dois zagueiros abriam, Messias e Borman, e o Dodi entrava com velocidade, assim, sobrecarregou o Dodi, que acabou saindo do jogo porque teve um cartão amarelo também. Não jogou mal. Eu pensei que fosse tomar uma verdadeira pedrada no Sul, tá? Mas o fato de não ter conquistado um pontinho sequer já começa mostrando pelo que o Santos vai lutar. Vai ser assim o campeonato todo. Pelo que o Santos pretende lutar. Tem que ter a realidade e entender que vai lutar com 6, 7 times no Campeonato Brasileiro para ficar no G Santos, entre 13º e 10º colocado. Essa é a realidade. O Odair Hellmann, ele mostrou pouca evolução do time com relação ao tempo que ele teve para trabalhar. Eu entendo que o técnico do Santos, ele não botou na cabeça ainda que ele tem um elenco limitado. E com essa limitação, ele tem que saber apresentar muitas variações em campo. Ele não apresentou. Ele demorou para colocar o Miguelito no lugar do Lucas Lima, que estava mal. Ele começou a apostar no nome do jogador e não no desempenho, na performance do jogador em campo. Ele manteve o Marcos Leonardo no campo, no jogo, a partida inteira, sendo que ele poderia ter colocado o David Washington. Ele colocou o Mezengue, eu entendi. A bola vem pelo alto. Sotelo foi expulso na sequência. Acabou com o esquema do Hellmann, que não tinha alternativa senão se defender. E aí o João Paulo fez uma, duas, três. Mutou, doidão. Saiu o microfone. Voltou? Aí. É que às vezes fica aqui. Seria justíssimo se fosse um empate. Pelo que o Santos mostrou no primeiro tempo e no pedaço do segundo tempo, tá? E o Grêmio não foi aquele time com toda aquela volúpia, com todo aquele negócio tal que a gente esperava. Cara, mas o Grêmio venceu. O que importa são os 3 pontos. Taticamente, performance, evoluiu muito pouco pelo tempo que o Real manteve para trabalhar. Muito pouco mesmo. Eu esperava muito mais evolução, muito mais variações. Minha grande decepção nessa partida foi o Lucas Lima. O Lucas Lima não tentou absolutamente nada. Ficou devendo o futebol. Só lembrando, o contrato dele é por produtividade. Vai até maio, né? Não caiam nessa. Ele vai renovar e vai multiplicar por 4 o salário dele. Mas hoje ele ficou devendo. Ficou devendo presença. Ficou devendo entrega técnica. Ficou devendo futebol. Talvez esse tenha sido o grande motivo pelo qual o Santos não conseguiu criar as chances necessárias para empatar o jogo. Essa é a minha opinião. E assim, a gente daqui a pouco bota as notas aí, mas realmente falta chamar no peito, por mais que também seja culpa do técnico que evoluiu praticamente nesses últimos tempos, eu senti muita falta, assim, o Soteldo quando entrou, foi quem puxou desse jeito. Olha o Newton aí, o Peixão jogou bem, não mereceu perder. A opinião do Newton aí, que achou que o Santos merecia pelo menos um empate. Alan Nascimento, o time evoluiu, perdeu só de 1-0. Melhor do que perder, mas teve gente que botou aí 3-1, né? Tá
tá melhor. Bruno Santos, jogamos bem? Sim. Santos fez o que para ganhar? Vocês são loucos. Pessoal. Sempre tem alguém chamando a gente de louco. Que Sempre tem um. O Santos fez o quê? O Santos bateu para gol. O Santos teve oportunidades. O Santos ficou mais com a bola. Que faltou ali, é que eu disse. Um Lucas Lima entrar no jogo, uma bola limpa, porque o Lucas Lima é o responsável para colocar a bola limpa para o Marcos Leonardo. Não foi assim quando o Lucas Lima chegou e fizeram fila para pedir desculpa para ele? Não foi? Na Vila Belmiro? Contra a Portuguesa? Pois é, ele era o cara que tem que chamar a responsabilidade. É isso. E assim, aquela coisa, se Soteldo não é expulso, a chance do empate ainda tava tranquilo. Quem sabe ali numa jogadinha não poderia sair o gol do empate, e daí com o empate a vitória às vezes pode sair. O Leandro tá falando que ajuda bastante a lateral. Ele recompõe, né, Vini? Ele faz a recomposição, né? O Ruiz, ele entrega tática, mas não entrega técnica. Falta mais um protagonismo para ele, né? Um cara que vai ajudar o lateral nessa recomposição, nessa marcação. Mas realmente falta ele chamar um pouquinho mais o jogo. Além dele, o Lucas Lima, né? O que pode explicar também nesse segundo tempo, apesar do Santos estar no campo do Grêmio mais tempo, de impedir que o Grêmio contra-atacasse até os 30, 35 minutos. E o que explica o Santos, apesar desse volume não criar oportunidades, é a falta, principalmente do Lucas Lima, né? Dele aparecer um pouquinho mais, de receber essa bola nos pés dos volantes, do Dodge, do Rodrigo Fernandes. Mas acho que a gente tem que dividir o jogo em duas etapas. No primeiro tempo e no segundo tempo. Acho que são duas análises. No primeiro tempo, o Santos esperou mais o Grêmio, né? Marcou no seu campo. Naturalmente, o Grêmio teria mais volume, rodaria mais a bola. E o Santos explorou os contra-ataques. E conseguiu contra-atacar, principalmente quando o Soteldo entrou, né? Por esse lado esquerdo, entregando jogada de mano a mano, jogada de 1 contra 1. É o cara que entrega drible. E aí o Santos incomodou, né? Antes disso, teve aquela chance do Lucas Barbosa de cabeça, e após isso o Santos concentrou muito o jogo pelo lado esquerdo, principalmente com o Soteldo, e foi bastante perigoso por esse lado. Na segunda etapa já foi uma postura diferente, tanto do Grêmio quanto do Santos. O Grêmio com resultado positivo esperou ainda mais o peixe, e aí o Santos jogou no campo de ataque, né? Impediu que o Grêmio contra-atacasse, mas apesar do volume de jogo faltou criação. A gente já citou o Lucas Lima, falamos da questão do Ângelo, citamos que o Natan não tem essa característica de chegar ao fundo, não é esse lateral que vai dar esse apoio. E também falamos que o Felipe Jonathan precisava atacar mais, e tudo isso não aconteceu, o que explica o fato do Santos não ter criado tantas oportunidades. Analisando o copo meio cheio ou meio vazio, acho que, muito por conta da lesão do Soteldo, o Santos não mereceu sair aqui com resultado positivo. O Grêmio teve umas 2, 3 oportunidades logo após essa expulsão do Soteldo. Mas o copo cheio é que acho que o Santos evoluiu, cara, principalmente pela postura. O Santos não deixou o Grêmio contra-atacar no segundo tempo, chegou mais no campo de ataque, teve a volta do Soteldo. Enfim, acho que dá para analisar tanto por um lado quanto por outro. E a questão sobre o futebol, como é engraçado, né? A gente falou aqui, que inclusive a gente fez a transmissão da partida contra o Blooming pela Sul-Americana. O Santos saiu lá da Bolívia com resultado positivo, mas todos nós concordamos que o Santos não teve o desempenho necessário. A gente disse que o Santos jogou mal, não merecia... Uma porcaria. Né? Sim, não merecia ter saído com resultado positivo. Hoje, acho que jogou bem, tá? Então eu sinto essa evolução, apesar do resultado negativo. E contra uma equipe de Série A do brasileiro, né? Que a gente não, Série A não, de Série B. Primeiro jogo da Série A, né? Sim, não, o Grêmio hoje é time de Série A, né? Não, hoje, o Santos é sempre, tá? Sim, então, não, tô falando do Grêmio, O torcedor do Santos, ele cobra, a gente cobra demais, por quê? Porque assim, você falou, evoluiu, jogou mal contra o Blooming, mas venceu, né? Mostrou uma pequena evolução contra o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu, construiu um bom placar para a volta a administrar. O problema é que, contra o Grêmio, assim, a gente não pode, a gente jogou bem, só que não conseguiu construir o resultado. O lance agora é performance, resultado. O Santos precisa de resultado, porque senão volta toda aquela história. Começa a lutar na parte de baixo da tabela, começa o Odair a falar que o problema é psicológico, aí começa daqui a pouco que o elenco é limitado, e é limitado mesmo, todo mundo sabe, aí vamos reforçar no meio do ano, começa aquela lenga-lenga toda.
tem que somar ponto, cara. Não tem jeito. Tem que somar ponto. Pelo tempo que o Odair teve para treinar, trabalhar essa equipe, eu vejo pouca jogada ensaiada, eu vejo poucas variações táticas, embora eu veja também como você uma evolução. Tática pequena, beicinho de mosca, perto do tamanho do Santos. E é isso que o torcedor cobra. Eu entendo dessa maneira. Não, e o torcedor tá certíssimo de cobrar e tem que cobrar mesmo, né? Mas assim, a gente também pode olhar por outro lado que não tem alguns titulares, enfim, o Soteldo tá voltando agora. Na zaga ele não tem o Joaquim, que provavelmente vai ser titular, enfim, outras questões. Mas vejo degrauzinho por degrauzinho. Tá longe do necessário? Tá, mas acho que evoluiu sim. A maioria do pessoal aí, né, Fabiano? Tem uma galera achando que o time jogou bem. Ó, Elman demorou para mexer no time. É algo que eu acho que é o mais impressionante, né? Porque você escalar mal ou você errar, bem, né? Mas o problema é você identificar isso e mudar durante a partida, o que pode acontecer. O Harrison Delcio, não é questão de jogar bem ou merecer ou não. Futebol é detalhes e quem falha menos. Justo mais tarde, alguém entrega a passão porque o time é pé de rato. Então, mas nessa questão, quem falhou realmente foi o Soteldo, o jogador mais técnico da equipe. Exato. Teve a expulsão, né? Ele foi expulso. Nisso eu tenho que concordar. O Soteldo, ele conseguiu elevar o patamar do Santos quando entrou, tá? E olha, ele entraria só no segundo tempo, tá? É que o Lucas Barbosa, eu gosto de frisar isso, se machucou e o Odair foi obrigado a colocar o Soteldo, porque não tinha outro no banco para colocar, era o Soteldo, tá? Ou era o Soteldo ou era o Miguelito, então ele optou pelo Soteldo. O que significa também que o Soteldo tinha condições de iniciar a partida. Foi uma opção dele, segurar um pouco mais, a gente entende, ok, beleza, legal. O Soteldo elevou, desde o time ficar com a bola, criar, tal. Quando foi expulso, aquele negócio, minutos antes, ele botou um centroavante na área, caneludo, porém, com a bola aérea. Quebrou o esquema dele, mas aí a variação, aí ele demora para mexer. Aí faltando 5 minutos ele bota o Miguelito, que poderia ser aquele cara construtor com uma jogada individual, poderia resolver chegar no empate. O que a gente cobra é um pouquinho uma de ação, uma ação mais rápida, sabe? Um negócio já mais pensado durante os trabalhos, os treinamentos, e parece que isso o Santos não tem. O Santos jogou bem? Jogou. O Santos evoluiu, cara, não tô falando que não. Mas muito pouco, pelo tempo que ficou parado, pelo prejuízo que vem acumulando durante esses anos todos, abrindo mão do futebol para pagar boleto. Essa é a minha opinião. Vamos dar aquelas notas marotas? Ó, Henrique Teixeira, chega de troca de técnico, o trabalho tá evoluindo. Tá no começo ainda, né? Gabriel Walker, agora vamos para cima do Atlético Mineiro para conseguir 3 pontos, agora dentro de casa, né? Rodolfo Munhoz, o JP lá na frente. Desculpa, mas eu acho que ali não teve falha. Lá não teve falha por ele estar adiantado. Aí, ó, o Rodolfo Munhoz mandou esse superchat pra nós aí, pô. Dale, Rodolfo, é nóis. Mas eu acho que não, ali naquele lance, ele tá adiantado um pouco e não influenciar em nada ele ter tomado um pouco. Ali tá tranquilo. Wellington Simplício, um abraço aí, meu querido. Obrigado, você deu foto, hein? Anos existentes. Valdir Machado dos Santos Júnior. Não foi mal, merecia o empate. Mas esse Marcos Leonardo é mentiroso. Que mentiroso, hein? Olha lá, mais um Serino também criticando. Marcos Leonardo péssimo. Erra tudo. E é isso. O Soteldo precisa de alguém para ajudar. Teve uma hora que eu percebi isso aí também, que não adianta ficar correndo. Se não tem para quem tocar, não adianta. Vai ficar igual o Forrest Gump, vai ficar correndo e nada. Rodrigo Flauzino. VSF. Né? O ML, Ângelo e JP. Que é isso? Aquele primeiro lá é palavrão, né? Não pode falar. Esquadrão Santista, você sempre com o mesmo discurso, para que a bola não chega no ML. ML se coloca mal, por isso não recebe boas bolas. O pessoal tá pegando pesado com o Marcos Leonardo, hein? Não, mas eu discordo. Aí ele tá falando de mim e eu discordo. Eu não acho que ele se coloca mal. Eu acho que ele quer, quando a bola não chega, ele sai da área e vai buscar o jogo. Ele vai procurar a bola, porque ele quer jogar. É muito fácil você ter um Bruno Mezenga, uma coisa horrível,
parado na área, sem te acrescentar nada, esperando a bola chegar. Eu pedi hoje, se você acompanhou aqui, que o Marcos Leonardo fosse substituído para a entrada do David Washington. Pedi ou não pedi, rapaziada? Porque era um cara que, já que é para o Marcos Leonardo ir procurar o jogo, que esse moleque entre que vai procurar o jogo, tem mais técnica, é mais completo que o Marcos Leonardo. Então você deveria ter assistido o jogo aqui o tempo todo, antes de falar besteira. Leandro Alves, tá na hora. ML pegar o banco e começar com Mezenga. Aí eu acho que é demais. Hein? Botar o Mezenga no lugar do Marcos Leonardo. Hoje o Tapê falhou. O pessoal tá achando que ele falhou. Não, isso, inclusive, Aí sempre tem um para discordar, óbvio que discorda com educação. Não, né? mas é claro. A gente está aqui exatamente para isso. Eu não opinei sobre o Marcos Leonardo, sobre o João Paulo no lance do gol. Eu achei que ele estava um passinho, mas o Jean foi goleiro, sabe? Achei que ele estava um pouquinho fora de esquadro. Pouca coisa. Sim. O posicionamento com relação às traves, não à travessão, né? O grande problema foi esse posicionamento, não foi estar adiantado. Regis Masters. Essa foi boa. Beckenbauer, mano, jogou muito bem. Põe ele de centroavante porque tem que fazer gol. Olha lá. Olha o Rueda, quer dizer, o William Bispo aí, ó. Opa! Calma. Não, mas a gente está sendo. A gente respeita a opinião. Eu acho claro. A sua opinião, William, que você colocou que ele falhou. A gente respeita a sua opinião, assim como você tem que respeitar a nossa. Isso não significa que a gente é parcial ou imparcial. Não, aqui a gente é parcial, aqui a gente é pró-Santos. Não tem essa. Quer algo imparcial, vai assistir a Globo, pô. Fantástico vai começar daqui a pouco. Rodrigo Flauzino não ganha jogo na Série A. Não vai ganhar nenhum jogo. Já lemos esse aqui, né? Futebol é detalhes de quem falha menos e bota a bola na casinha. O resto é mimimi. Basicamente é assim, depois... Curto e grosso, quem botou mais na rede acabou, né? Osney Catuá. O Matias nem foi. Nem foi relacionado, pô. Por isso ele não entrou. Por opção, né? Opção do Helman. Foi. Wellington Jorge, o Santos vai dar o que falar ainda. 3-1 contra o Atlético? Aí eu acho que... A torcida tem que ser otimista mesmo. E é o momento, né, gente? O Atlético, acho que dá pra considerar que tá em crise e o Santos jogando em casa, né? Então é o momento de ir pra cima. Exatamente. Olha o nosso membro aí, ó. Vamos Cadê? Márcio Medeiros. É. Nossa, Fará, o que foi que eu perdi? Você perdeu o Santos jogando, aparentando que, competindo, que poderia dar um resultado bom pra gente, mas se no final o Soteldo foi expulso e aí tudo parou e o Grêmio venceu. Foi isso que aquele você perdeu. Fio de esperança que ainda tinha. Isso. Vamos para as notas? Vamos aqui, lá, ó. Eu vou. Ó o Vitor Oliveira. Ó, Vitor, sou botafoguense e tava torcendo para o Santos hoje. Pena que deu ruim. Ô, Vitor, essa palavra, Juvena. Soteldo foi Juvena hoje. Juvena, foi Juvena. Sou pró David Washington no time. Ó, o Anderson tá contigo, Fabeta. Eu também sou. Bola. Grêmio jogou pro gasto e ganhou o jogo. O Santos jogou melhor que normalmente joga e perdeu. Isso é preocupante. É isso. Viriato Viana. O Santos não dá acabamento nas jogadas. Tem muita dificuldade para arrematar. Erra muito o alvo e chuta pouco. Os atacantes não conseguem prender a bola no ataque. Erros de passe excessivo. Resumiu bem, né? Wellington... Olha lá, essa a bola não chega no ML, já virou a lenda. A verdade é que ele é muito fraco para o nosso peixão. Pô, declaração forte do Wellington. Essa é boa. Qual a diferença entre Mezenga e Raniel? Não seria melhor entrar com o David? Era o que você estava falando. Os dois são ruins. Vamos para a nota, Jean. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar. Primeiro, o nosso querido JP. Quanto que vocês dão? Eu vou dar nota 6,5 pro João Paulo. Ele fez defesas importantes. 6,5. Você, Vini? Nota 6. 6? Eu vou dar 7, que eu achei intervenções importantes, hein? O Natan? Para mim, eu vou dar uma nota alta para ele, 4,5.
Cara, eu pensei que eu nunca fosse falar isso, mas eu vi uma partida boa do Natan, tá? Acho que ele foi bem hoje, defensivamente e ofensivamente, apesar dele não ser aquele jogador que a gente espera, né? De chegar ao fundo. Nota 6,5 pra ele. Olha, foi um pouco pra Que cima. abusado. Messias. O Messias nota 4, cara. O Messias é todo atrapalhado. Acho que ele não comprometeu, mas é um daqueles zagueiros que não tem capacidade nenhuma técnica de jogar pelo Santos. Nota 3. Ó, o pessoal tá dando 7 pro Natan, 5 pro Natan, Santista pelo mundo. Você deu 6 pro Messias? 3. 3. Ah, 3. Bauerman. O Bauerman, pela bola aérea dele, que é ofensiva, que é interessante, eu vou dar nota 5. 5. E tu, Vini? Eu dou nota 6 por aquela finalização que ele teve de cabeça no segundo tempo. Felipe Jonathan, eu dou nota 4,5, mesmo aqui o Natan, uma nota alta pra ele. Porque se esconde muito do jogo, tem que ser mais corajoso. Tu, Vini? 3,5. Acho que ele não aparece no ataque, deixou o Soteldo muito sozinho lá na frente. Ele não dá essa opção para fazer jogada de 2 contra 1. Então ele tem capacidade técnica para isso e não faz. Então nota 3,5. Vamos fazer aquele esquema. Eu vou botar também aqui os jogadores que foram substituídos. Então, o Camacho primeiro para vocês. Qual é a nota? Pra mim, a nota do Camacho é nota 4, não acrescentem nada. E tu, Vini? Vou dar nota 4 para ele também. Acho que ele nem devia ter iniciado o jogo como titular. Que bom. Bom, quem entrou no lugar do Camacho foi o Rodrigo Fernandes. Nota para ele, deu tempo de dar uma notinha? Nota 5 eu vou dar. Nota 5. Correu, conseguiu marcar e até tentou chegar na frente. E aí, Vini? 4,5. Acho que também ele entrou, não mudou muita coisa. Enfim, teve outras questões táticas aí que eu não vou entrar no mérito. Nota 4,5. Boa. Temos o Dodge, e aí? Dodge, pra mim, eu acho ele o principal jogador do Santos. Eu vou dar nota 7 pra ele. Olha que é uma partida que não foi aquela partidaça do Dodge. Mas ele é um motorzinho desse time, nota 7. E tu, Vini? Nota 6, a melhor contratação do Santos nessa janela. Muito participativo, né, defensivamente e ofensivamente, apesar de não ter sido aquele cara decisivo como foi contra o Botafogo no meio da semana. Perfeito. Aí a gente tem o Lucas Barbosa. Chegou a dar tempo de nota? Ele meteu uma bola de cabeça, mas acho que não teve tempo para desempenho de nota, né? Então a gente passa ele. Vamos passar Passa ele e já deixa direto com o Soteudinho. E aí? Vou dar a mesma nota que eu dei pro Dodge, 7, porque ele foi expulso. Porque senão ele ganharia 8. Copo meio cheio, meio vazio, né? Foi o protagonista do jogo, positivamente e negativamente, né? Nota 6,5. Se ele não tivesse sido expulso, daria nota 8,5 para ele. Lucas Lima. Eu dou nota 4. Se escondeu do jogo, o time precisa dele, ele tem que entender que o time, quando precisa dele, ele tem que aparecer para jogar. 4. 3,5. Também acho que pegou pouco na bola e é um cara que precisa realmente tá sempre com ela ao seu redor para criar oportunidades. É um cara que precisa auxiliar o Soteldo e ele não fez isso hoje. Então 3,5. Marcos Leonardo. Vou botar o Daniel Ruiz. Para mim, o Daniel Ruiz apareceu pouco também, mas uma função mais tática. Vou deixar ele com nota 5. Pela função tática, nota 5. Ia falar exatamente a mesma coisa, minha nota é 5 também. O Ângelo, que entrou no lugar do Ruiz. Cara, vi o Ângelo tentando algumas jogadas, mas assim, ele não evolui, não adianta. Ele não tá conseguindo botar o potencial dele para fora. Ele fez algumas boas jogadas, eu vou deixar ele... Porque taticamente não ajudou como o Ruiz, eu vou colocar ele com 4,8. Específico, hein? E tu, Vini? Um 4,75? Não, 4,5. Acho que o Ângelo também... Ele pegou... Até ele teve algumas participações, enfim, saindo da beirada pra dentro, que a gente sabe, né? Um cara canhoto que atua pelo lado direito. Mas realmente, às vezes, ele erra algumas tomadas de decisões. Quando é pra passar, ele finaliza. Quando é pra finalizar, ele passa, enfim. É um cara que ainda... Ele queimou muita etapa, ainda precisa evoluir.
nessa questão de tomar a decisão correta. Então ele erra muito ainda, 4,5. Ele errou hoje novamente. Number 9, ML, Marcos Leonardo, Cara, Fabeta. hoje não foi bem. Não foi bem. Hoje ele vai ganhar nota 4. Não foi bem, Marcos Leonardo. Quando ele procura muito a bola fora da área, assim, não é a dele, cai o rendimento dele. Ele é o cara de jogar dentro da área, de abrir espaço, de receber a bola em condição de finalizar, o que não aconteceu hoje, muito por causa também da ausência do Lucas Lima na partida, a ausência que eu digo de não procurar o jogo, mas nota 4, fraco hoje. Foi um cara que saiu bastante da área, né, para procurar a bola. Gostei dele procurar realmente, de tentar buscar a todo momento e receber ela, mas ele errou tudo que tentou, né? Então por conta disso vou dar nota 5 pela forma que ele buscou a bola, muito por conta da questão do Lucas Lima, enfim, da bola não chegar, pelo menos na minha opinião. E o comandante Odair Hellman, que nota recebe? Para mim ele recebe 5,5. O Odair teve muito tempo para treinar, é muito pouca evolução pelo tempo que ele teve para treinar. O Odair acho que não entendeu ainda que o elenco do Santos é limitado, ele tem que começar a fazer, a ter mais variações, mais jogadas ensaiadas, ter mais elementos de surpresa, mesmo com o elenco limitado, falando de jogadas surpresas, ele tem que sentir, ter a sensibilidade de não deixar o cara pelo nome em campo e tirar o cara logo. 5,5, porque teve uma pequenininha evolução, beicinho de mosca, muito pouco pelo que o Santos ficou trabalhando. Então, vai ser essa a minha nota. Vamos poupar Mezengue e Miguelito, até porque atuaram poucos minutos, né? Em Claro. relação ao Helma, dou nota 6 para ele, tá? Acho que o Santos se comportou bem, teve uma postura diferente, apesar de não conseguir criar tantas oportunidades de gols, enfim, dificuldade realmente de gerar oportunidades, então por conta disso nota 6. Mas melhorou, né? Foi um. Basicamente a gente teve aí um 7 como o topo do topo do topo, e ainda assim dentro do que foi possível, né?